Vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição. Tópico 3. Cavando poços em tempos de crise. Amados, mesmo em tempos de crise, nós somos desafiados a cavar poços, a cavar, a se esforçar. Cavar poços fala esforço, dedicação, acreditar, ter fé, não ficar prostrado, esperando as coisas cair do céu. É preciso atitude, é preciso decisão, é preciso acreditar. E é sobre este tema que nós queremos falar dentro desse terceiro tópico. Vamos lá ao subtópico então. Isaac usa os poços de Abraão. A princípio, Isaac se vale do legado deixado pelo pai. Posteriormente, ele aprende a se relacionar com Deus e a escrever a própria história. Eu acho maravilhoso isso aqui. A princípio nós vemos Isaac, ele usa os poços que o pai abriu. Mas nós observamos no decorrer da leitura da revista ou da leitura da Bíblia que taparam aqueles poços. Ou seja, o pai deixou para ele um legado, mas quando o legado do pai foi soterrado pelos filisteus, que taparam aqueles poços, Isaac, ele aprende, primeiro, a se relacionar com Deus. Por que ele aprende a se relacionar com Deus? Porque a sua mulher, ela era estéril. Ele casou-se 20 anos depois e ainda ele não tinha filhos. E a Bíblia afirma, meu amado, que ele tinha promessa, mas paradoxalmente, ou seja, parecendo o oposto do que Deus prometeu, a mulher não gerava filhos, o mesmo problema que o pai enfrentou. Amados, eu vou falar uma verdade, e guarda aqui, as irmãs aí vão dar até um glória a Deus. Olha que coisa, toda mulher deseja que o seu marido em dado momento seja um Isaac. Não só em dado momento, toda mulher deseja que o seu marido seja um Isaac. Ele percebeu que aquele problema que a esposa tinha estava muito além da capacidade dela de resolver, era uma limitação física que ela trazia, era algo que estava acima dela resolver sozinha. E o que a Bíblia afirma? A Bíblia fala que Isaac, ele clamou ao Senhor pela sua esposa. Meu Deus, essa é a companheira que o Senhor me deu, eu amo essa mulher, eu não posso abrir mão desta mulher. Meu Deus, tem misericórdia, meu amado. E a Bíblia fala que ele orou incessantemente a Deus pela sua esposa. Se muitos casamentos o marido tivesse essa postura de respeitar e compreender a limitação da sua esposa, ela é sanguínea, ela é estupim curto, quando ela está nervosa ela fala mesmo o que pensa, às vezes magoa e ofende, a natureza dela. Quem sabe o temperamento dela é aquela pessoa colérica, que quando abre a boca fala coisas que dói, que magoa, é aquela pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, guarda ressentimento. Meu amado, cada um tem um temperamento diferente. O seu marido é diferente de você, a sua esposa é diferente de você, mas os maridos precisam aprender a buscar a Deus a favor das suas esposas. O caminho mais fácil é o caminho, às vezes, da separação, é o caminho do divórcio, é o caminho de viver de aparências, mas o caminho mais certo, o caminho mais difícil, o caminho a ser seguido é o exemplo de Isaac. É aquele homem, é aquele marido que é crente, que ele vai se colocar diante de Deus e buscar a Deus. Então Isaac, ele recebeu um legado do pai. O pai era o amigo de Deus, Abraão, o amigo de Deus, mas ele tinha que aprender a fazer a sua história, a estabelecer relacionamento com Deus. Meu amado, é o grande desafio que a igreja tem nos nossos dias, é levar essa geração que aí está a ter experiência com Deus, se relacionar com Deus, buscar a Deus. Não é aquela oração que você ora de manhã e Deus responde na parte da tarde. Não é essas campanhas e correntes que eu respeito, que essas igrejas que fazem corrente e campanha, mas nós estamos vivendo uma geração de correnteiros e campanheiros. As pessoas só querem saber de campanha e de corrente, mas não querem saber de ter uma experiência com Deus, entender o projeto de Deus e a chamada de Deus para a sua vida. Isaac foi desafiado por Deus através das crises na família,
crise familiar, a mulher tinha um problema, crise financeira, o legado que o pai deixou foi soterrado pelos filisteus, mas ele aprendeu a cavar poços, ele se esforçou e aprendeu a escrever a sua própria história. O que eu quero dizer com isso? Amados, nós não precisamos pegar carona na história de ninguém. Nós não precisamos ser oportunistas, querendo galgar posições porque somos parentes de alguém, porque somos da família de alguém, porque somos da cozinha do líder, porque eu sou o chegado do pastor. Não, meu querido, isso não é a forma de chegar até lá, não. Você pode até chegar lá por esses métodos e por esse caminho, mas só tem uma coisa: não foi Deus que te colocou lá. E se não é Deus que te colocou nesta posição, cuidado, porque dentro em breve você será arrancado, porque se Deus coloca, Ele garante que você permanece, mas se não foi Deus que colocou, você se valeu da amizade, você se valeu por ser parente do líder. Então, meu querido, Deus não tem nenhum compromisso de te assegurar aquilo que você buscou com as suas próprias mãos. Amém, meus queridos? Isaac aprendeu a construir a sua própria história. Vamos lá então no próximo tópico, tópico 2, o poço de Ezeque. Eu quero compartilhar com você algo que eu escrevi, que eu anotei para deixar aqui como um ponto, um referencial, apenas um pequeno referencial, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te esclarecer muito mais coisas do que isso que eu anotei. Mas vamos lá. Ezeque significa contenda. Deus não nos livra das contendas e discórdias ao longo da caminhada, mas nos capacita a superá-las com sabedoria e coragem. Glórias a Deus. Amado, nós estamos aí, esse mundo não é perfeito. A Bíblia fala que Deus mandou que o homem dominasse sobre todas as coisas, dominasse sobre os animais, dominasse sobre o mar, os animais que voam, que andam, e até mesmo sobre os peixes. Deus deixou que o homem dominasse sobre tudo, menos sobre o seu semelhante. Então, as contendas e discórdias, a luta, briga pelo poder, as desavenças, nós estamos sujeitos a ela. Se você não quer passar por contenda, se você não quer passar por desavença, só tem uma fórmula: ora para você morrer. Porque enquanto você estiver vivo, você vai passar por contenda. Enquanto você estiver vivo, você vai passar por conflito no seu casamento. Você vai passar, talvez, discórdias familiares. São irmãos, são primos, são parentes, são cunhadas. E tem atrito, tem desavença, tem discórdia. Então, é um fato. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. E Deus nos dá sabedoria e coragem. Precisa de sabedoria de Deus, mas também nós precisamos ter coragem para enfrentar os problemas e as discórdias, semelhante ao que fez Abraão, que nós estudamos na lição anterior. Ele chamou o sobrinho para conversar: vamos resolver essa questão, esse negócio não pode ficar assim. Precisa ter sabedoria de Deus e coragem para resolver os problemas. E não é que o diabo está fazendo tudo, não. Tem gente que põe tudo na conta do diabo. Nem tudo é o diabo, é questão de relacionamentos humanos, mas há também, nós não podemos ignorar que há por trás de muitas contendas ação maligna, mas em todas elas Deus nos dá sabedoria, discernimento e coragem para superá-las, como foi o caso de Isaac. Eu quero fazer aqui uma breve meditação sobre esse tópico aqui de mansidão, como Isaac aprendeu a lidar com aquela discórdia, com aquela adversidade. Eu fiz aqui a seguinte observação: ser manso não é o mesmo que ser covarde ou frouxo. Jesus era manso e humilde, mas quando se deparou com a roubalheira, a falta de pudor e vergonha dentro do templo, ele se mostrou enérgico e corajoso. Amém, meu querido? As pessoas confundem humildade com covardia.
As pessoas confundem humildade com ser homem frouxo. Vou falar uma coisa aqui. Tem muito homem que usa calça e não é digno de usar nem a calça que ele usa. É frouxo, não tem coragem, é medroso. E eu olho para Jesus, ele era manso. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso não é baixar a cabeça para tudo diante da vida, não. Ser manso, meu irmão, é ter um coração quebrantado diante de Deus. Ser manso é tratar as pessoas com devido respeito, com modéstia. Ser manso é ser longânimo, é tardio em irar-se. Ser manso não é ser uma pessoa lerda, uma pessoa que não tem atitude, que aceita tudo. E alguns aí que ficam criticando, dizendo aí alguns besteirol, eu quero dizer, alguém poderia, o tempo que vocês estão aí brigando, discutindo, tem tantas almas morrendo lá fora. Então por que não fala isso para Jesus? Porque Jesus, no tempo dele, alguém poderia dizer: Jesus, o tempo que você está brigando aqui dentro, tem muitas almas perecendo lá fora. Vá lá fora alcançar as almas do que você ficar aqui perdendo o tempo. Precisa colocar a ordem na casa de Deus. Do que adianta querer ganhar almas para a casa do Senhor, levar para a igreja, numa igreja com bagunça, discórdia, roubalheira, falta de pudor, um verdadeiro mercantilismo dentro da casa de Deus. Precisa colocar a ordem na casa, meu querido. Não há como trazer gente para dentro da casa bagunçada. Precisa mudar. E Jesus, ele mostrou que aquilo ali estava errado e ele voltou o foco e a atenção dele para aquela situação. Jesus, ele era manso e humilde, mas Jesus, ele era corajoso. Jesus, ele sabia como lidar com pessoas. Vou falar uma coisa aqui: pessoas abusadas, pessoas folgadas, pessoas que não respeitam as outras. A Bíblia afirma o seguinte, meu querido: Isaac, ele era manso, cavou o primeiro poço, enterraram, ele foi para o segundo, cavou o segundo, enterraram, ele foi para o terceiro, e depois foram tampando. Isaac não brigou, ele não arrumou confusão. Vê se Davi teve o mesmo comportamento. Irmão, tem momento que a situação requer postura, é ser homem. Não é nada, tem hora que a coisa não é espiritual. Jesus, quando viu aquilo ali, ele: Pai, repreende todos os demônios. Não, Jesus não repreendeu demônios, não. Ele usou o chicote mesmo. E ele não bateu, não foi em demônio, bateu em pessoas folgadas, pessoas abusadas, pessoas sem caráter, pessoas oportunistas, pessoas que estavam tirando proveito da casa de Deus, pessoas que vendiam, tinham lucros exorbitantes. O que nós estamos vendo aqui hoje, na nossa igreja, na nossa instituição, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, são aproveitadores da fé. São bandidos que estão nos púlpitos da igreja, usando a palavra de Deus para enriquecerem as suas famílias. E quando chega a hora de passar a liderança tem que ir para a família, tem que ir para o parente, tem que ir para alguém que tem o mesmo sangue. E esta denominação aqui, ela vai para quem tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Não é para quem tem sangue de líder, não. É para quem tem o sangue do líder máximo supremo, que é Jesus Cristo, que é o dono, Senhor e soberano desta instituição, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. Então não confunda mansidão com covardia e com frouxidão. É homem, então seja homem, tome decisões, enfrente a situação com coragem, seja varonil, entra na luta, mas entra com coragem para resolver. Se não é homem, então sai e dá lugar para quem é. Porque quando você se acovarda, quando você não tem coragem, Deus levanta outro que tem coragem para fazer. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Terceiro tópico, o poço de Sitna. O poço da inimizade. Isaac se esforçou ao máximo para estabelecer um ambiente de paz. Mas nem sempre isto é possível. Há situações que fogem ao nosso controle. Isto é um fato. A Bíblia, ela nos afirma lá em Romanos, capítulo 12, se eu não me engano, verso 18. Amados, quando possível, quando estiver em vós, depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Por que a Bíblia fala assim, Paulo escrevendo? Porque, amados, Isaac, ele se esforçou de todas as formas para ter paz com os homens.
para ter paz com aqueles homens. Ele abriu mão do direito, era um direito dele, mas ele abriu mão do direito. Mas a questão é, até onde nós podemos abrir mão do nosso direito? Há pessoas que querem o seu mal, há pessoas que querem ver a sua morte, querem ver a sua ruína, querem ver a sua desgraça. E a gente vai aguentando, a gente vai tendo paciência, a gente vai tolerando, e aqui nesse campo de Valadares, nós estamos tolerando isso aqui desde janeiro, meu querido. É desde janeiro que estamos sendo longânimos, pacientes, temperados, esperando, tendo paciência. Mas vem cá, não tem jeito de estabelecer paz. A Bíblia fala, quando possível estiver em vós, tende paz com todos os homens. E como que as pessoas querem paz? As pessoas querem paz querendo que nós nos curvemos diante dela, diante da história que foi aí apagada pelos últimos atos. Não é possível estabelecer uma paz onde está a mentira. Não é possível estabelecer a paz onde as pessoas usam de engano, de falsidade. Na frente da igreja, ele tem uma cara, mas fora da igreja tem um outro totalmente diferente, meu querido. Então, meu amado, precisamos entender esta verdade. Não, há situações raras situações, que é difícil estabelecer a paz com outra pessoa. Mas uma coisa, eu não sou o estupim, a razão da briga. Se a pessoa quer brigar, ele vai brigar sozinho. Então, meu querido, há situações que eu olho para Jacó e o irmão Esaú. Quando eles se reencontraram, fizeram as pazes, mas eles não conviveram juntos. Jacó, o irmão falou, vem morar comigo, fica aqui junto comigo. Sabe o que Jacó fez? Ele pegou os filhos, os servos, tudo que ele tinha, seguiu adiante, porque ele conhecia o irmão que ele tinha. Ele estava mansinho naquela hora, mas conviver junto ia gerar problema. É por isso que a Bíblia fala, por isso deixará o homem pai e mãe uniciar a sua esposa. Quer ver atrito? É quando o cidadão casa e vai morar na mesma casa que a sogra. A mulher casa, vai morar na mesma casa que a sogra e que o sogro. Não vai dar certo, vai dar determinado momento, vai dar discórdia, vai dar briga. Aquela muvuca de gente, todo mundo morando debaixo do mesmo teto. Isso vai dar problema, meu irmão. Isso é bíblico. Por isso que deixará homem, pai e mãe, para não ter problema, para não ter atrito. As situações que nós podemos evitar. Se aquela pessoa, conviver com ela cotidianamente, diariamente, me faz pecar, porque aquela pessoa não quer paz comigo, eu vou procurar estabelecer até onde aquela pessoa vai ter espaço na minha vida. E, infelizmente, há pessoas que fazem parte das nossas orações, mas não podem fazer parte do nosso convívio diário, porque elas não andam na luz, elas não querem paz. São pessoas malignas, são pessoas de coração que andam nas trevas, são pessoas que têm um espírito de engano na sua vida. E é difícil estabelecer a paz. São pessoas que fazem esta escolha de vida, é viver na falsidade, na mentira e no engano. Então nós vamos lá agora ao nosso encerramento, a conclusão. Estamos encerrando. Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé. Ele mostrou confiar na provisão divina, mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus, fez a sua parte, semeou a terra, cavou poços e experimentou a bênção e o milagre em sua vida. Amados, que Deus nos abençoe poderosamente, que domingo próximo o Espírito Santo de Deus venha te dar revelação, venha te dar conhecimento, venha te dar palavras para você transmitir uma escola bíblica dominical abençoada para os seus alunos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.